Olá, universalistas! Meu nome é Rosana Mascarenhas e esse é o canal Universo Místico. O universo que habita em mim, saúde o universo que habita em você. Como vocês estão? Voltei com mais um vídeo, o nosso vídeo de quarta-feira do conteúdo espiritualista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da semana retrasada, que foi do Ho Oponopono. Tem me ajudado muito. Essas terapias holísticas, elas são maravilhosas, né? As terapias integrativas. Então, aqui no Universo Místico eu estou sempre trazendo como conteúdo uma terapia que possa auxiliar, né, o desenvolvimento pessoal de cada um. E hoje, ao invés de falar sobre mais alguma terapia, né, eu decidi fazer um tema livre aqui, falando sobre autoconhecimento, falando sobre essas terapias, né, as funcionalidades, né. Muitas das vezes a gente que é terapeuta, né, quer um retorno de um cliente. Eu falei assim, vou falar para as pessoas, para o meu público, as pessoas que gostam do trabalho do Universo Místico, né, sobre as terapias de um modo geral. Mas o mais importante, as terapias, elas funcionam como um auxílio para a gente ganhar o nosso autoconhecimento, né, ganhar consciência dos problemas, né, mesmo quem precisa de terapias com psicólogos, né, psicoterapeutas. O mais importante, que é primordial ao meu ver, é justamente o autoconhecimento, né? Muitas das vezes a gente tem diversas questões, né, para resolver na vida, que a gente não dá conta de resolver sozinho, precisa de um auxílio, né, de um terceiro, né, ou de algum familiar que possa nos dar um auxílio. A gente quer conversar, desabafar sobre alguma situação desafiadora, né, para tentar encontrar um caminho, um direcionamento, né. Muitas das vezes, quando a gente desabafa com esse amigo, com esse parente, a gente desabafa para tirar a dor, né, que tem no nosso peito e conseguir um auxílio, mas eles não são as pessoas mais, né, habilitadas, digamos assim, para dar um direcionamento, se for de um aspecto clínico que a pessoa precisa, mas sempre há o conforto. Então, estava analisando aqui, pensando, na realidade, quantas coisas que a gente faz na vida, né, para buscar uma solução, e no final das contas tudo leva ao quê? A solução de todos os conflitos, de tudo está dentro da gente, né? Porque a gente não tem aquela mania de autopercepção. Eu estava até me arrumando aqui para gravar o vídeo de meditação, né, que sábado vai ter. Pensei até que as pessoas não estivessem gostando muito, mas tá existindo uma procura, as pessoas pedindo para eu fazer. Eu vou fazer sábado, vou deixar aqui para vocês. Então, hoje é mais essa conversa, né, para trazer para vocês, né, um direcionamento. Porque da mesma forma que eu, como terapeuta, tenho as minhas questões e tento me trabalhar, e a partir da minha cura ou de uma melhora significativa, né, decidir, né, começar a desenvolver esse trabalho com as terapias integrativas, é justamente isso, é um olhar para dentro. Questões do dia a dia que eu não conseguia resolver, término de relacionamento, questões de infância que eu percebo. Eu sempre fui uma criança muito assim extrovertida, né, de fazer amizade fácil, de querer sempre ajudar um amiguinho, mas assim, eu fazia tudo de uma forma, né, genérica, mas eu noto que nos meus sentimentos eu era muito reservada. Então eu era uma pessoa sempre alegre, sorridente, brincava, tentava solucionar questões dos amiguinhos. Desde pequeno já gostava de ser a defensora, né, dos fracos e oprimidos, digamos assim, mas eu também não me expunha. Eu tinha um pouco de receio de expor meus sentimentos, justamente porque a gente se torna vulnerável quando a gente expõe aquilo que a gente sente, né? Então é difícil a gente analisar, né, um padrão que a gente tenha e se colocar ali, né, para todo mundo ver, e colocar um dedo na ferida. Então o ego, né, acaba tentando proteger a gente dessa exposição ao longo da vida, né? A gente sempre expõe o lado bom, o lado positivo, né? Então a gente é treinado para falar o que? Passei de ano, quando é pequeno. Você pode reparar, né, nas rodas de família, quando tem Natal, Ano Novo, as festas, né, familiares, ou mesmo aqueles almoços de domingo, né? Sempre rola aquela situação de e aí, passou de ano, principalmente fim de ano, né, as crianças têm esse retorno. Então a gente é incitado o tempo todo a fazer coisas boas e a demonstrar que a gente é uma pessoa de sucesso, de êxito, e só mostrar o lado positivo e tentar esconder as nossas sombras. Então, essa forma de lidar equivocada com
o nosso aspecto negativo, que a gente tem que abraçar as nossas sombras, né? Então, para a gente abraçar as sombras, a gente tem que saber que elas existem, tem que reconhecer, e a gente tem muito medo disso. Nem a gente se dá conta, a gente esconde tanto as nossas sombras, que nem a gente se dá conta do que são essas sombras, né? Para poder abraçar. Então, eu estava fazendo uma reflexão, falei assim, o tema inveja, por exemplo, né? Que vai ser mais o que eu vou abordar aqui, num modo geral, vou falar sobre autoconhecimento, mas inveja é um sentimento que a gente sempre acha que o outro tem da gente, mas você já reparou? Quando que você assumiu que você teve inveja de alguém? Pensa aí, reflete. A última vez que você notou uma situação, você pensou, isso é inveja. Queria ter esse estilo de vida que essa pessoa tem, queria ter esse corpo que essa pessoa tem. Normalmente, né, a gente usa pessoas assim intocáveis, atrizes, modelos, pessoas que a gente admira, e a gente fala, não, eu admiro a pessoa, não tenho inveja. Mas lá no fundinho, né, por que você está sentindo esse sentimento, uma inveja, né? Porque você acha que você é incapaz de alcançar aquela meta, seja um salário melhor, um cargo, seja uma casa melhor, né? Então, valorize o que você tem. A justiça começa de casa. Então, assim, não adianta você falar, poxa, a casa de fulano é grande, é bonita, é bem decorada, minha casa é humilde, é simples, mas, poxa, se você colocar amor na sua casa, se você colocar dedicação, sua casa pode ser pequena, ela pode ser paupérrima, simples, mas você vai colocar um charme, um jeitinho só seu. Eu me recordo, a minha casa é que nem casa de igreja, aquela coisa de obra que nunca termina. Então foi assim a vida inteira, né? De uns anos pra cá que a gente parou de fazer mais obras em casa, mas sempre teve obra. Então sempre naquela expectativa de chegar a um patamar que a gente gosta do nosso cantinho. E eu me lembro que por vezes a casa ainda estava em obra, não estava ainda do jeito que a gente queria, e minha mãe colocava um monte de toalhinha, capinha até no liquidificador, ela emperequetava a casa toda, era plantinha para todo canto. Então assim, isso dá o quê? Um amor, né? Traz um sentimento de lar. Então coloque amor na sua casa, mesmo que sua casa não seja aquela casa dos seus sonhos, né? Coloque aquilo que você tem. Eu já sou uma pessoa mais prática, eu não coloco essas coisinhas não, mas eu tento, a minha maneira, de uma forma mais prática, é colocar um toque meu. Então é assim, ao invés da gente só ficar olhando para a falta, aquilo que a gente não tem, minha casa poderia ser melhor, né? Meu corpo poderia estar mais em dia, eu poderia estar no emprego melhor. A gente só olha para a falta e por isso às vezes a gente fica com esse sentimento de inveja da vida do outro. Então assim, a reflexão hoje é para você começar a listar tudo aquilo de bom que tem na sua vida. O que você agradeceria a Deus por ter hoje? Saúde é um tema que está super em alta, porque todo mundo, né, com essa questão da pandemia, né, se você tem saúde hoje, dê graças a Deus. Se os seus familiares têm saúde, dê graças a Deus. Então vamos valorizar cada instante, cada momento e ter esse olhar para dentro de si. Por que você está com inveja? Então, ao invés de você achar que é inatingível aquela situação que uma outra pessoa que você admira alcançou, tenta olhar para si e falar, bom, eu não tenho aquele corpo ali padrão, mas começa a se olhar no espelho e olhar, poxa, até que não, eu tô com uma barriguinha, mas olha, meu seio tá em dia, olha que peito bonito. Ou então você fala, poxa, eu fiquei super feliz, eu vi um vídeo, eu tô começando a malhar, vou fazer até um projeto aqui no Universo Místico, mas tipo, não tá tão ruim, ó, tá um pouquinho, né, tá um molinho. Então assim, mas eu gravei um vídeo e depois fiquei olhando pra mim com amor, falei assim, gente, às vezes a gente cria um fantasma na cabeça, eu achava que eu estava muito pior do que eu estou. Já estive melhor? Já quando eu tinha 15, 20 anos, eu tinha um corpo magrinho, torneado, mas eu estava me olhando com carinho, eu falei assim, gente, até que eu fico criando uma coisa horrorosa na minha cabeça, não tá tão ruim assim. Posso melhorar? Posso, né? Eu já faço diversas atividades físicas durante muitos anos, desde 2011, 2012, que eu comecei com essa vida de malhação. Só que eu tenho uma dificuldade de dar continuidade, né? Eu começo cheia de gás, cheia de energia e eu não consigo dar essa continuidade. Então eu percebo, né, que a minha motivação, em algum momento, ela vai ali e começa a autossabotagem, né? Começa a falar, então já tentei yoga, já tentei musculação, dança. Dança é o que mais funciona para mim. Então quer dizer, mas hoje eu até ouvi um post falando isso. Falhar faz parte do processo. Então assim, se você falhou, começou um projeto e falhou no meio do caminho,
Não desista, você não é uma pessoa fracassada, você simplesmente teve um início, parou e vai retomar. É parte do processo até você alcançar a sua meta. Então é importante você não desistir de si, não desistir dos seus objetivos. Então já tem muitos anos, né, que eu comecei a engordar e eu tenho esse projeto de emagrecer, mas já emagreci bastante em vista do que eu já havia engordado, e o importante é que eu não desisti de mim. Não desisti, tô insistindo nisso por questão de saúde. Então, assim, quando você faz isso por você, você consegue alcançar o seu objetivo. Então, bora trabalhar as nossas sombras, bora se enxergar, fazer essa autorreflexão, né? Não olhar para a falta, olha para aquilo que você consegue fazer. O que eu posso fazer hoje para ter um dia melhor? O que eu posso fazer hoje para ter um resultado melhor naquela situação que tanto me preocupa? Então, esse deve ser o pensamento. Então, eu vim aqui sugerir a vocês que vocês façam essa autorreflexão, vejam tudo aquilo que de repente vocês almejam ter, que vocês admiram alguém, e se você conseguir identificar que além da admiração tem um sentimento de inveja, um pesar, tipo, por que fulano tem aquilo e eu não tenho, né? É muito importante a gente olhar, estou citando o exemplo da inveja, mas você pode citar qualquer outro sentimento que você tenha, qualquer outra sombra que você descubra que tenha. Nós fomos criados para serem o máximo, né? Serem as pessoas mais bonitas, mais inteligentes, as pessoas mais top de tudo que a gente faz, e ninguém consegue ser bom em tudo. Então, as terapias holísticas ajudam muito nesse autoconhecimento, né? Principalmente na consciência, a física quântica ajuda, né? Então, a mesa radiônica com a qual eu trabalho, convido vocês, se vocês quiserem conhecer esse trabalho maravilhoso que eu estou sempre falando aqui no canal, é uma ferramenta maravilhosa para fazer limpeza, né, do passado, do presente, do futuro, porque trabalha o multiverso. Então, para mim foi muito importante nesse processo, na questão da autoestima e também questões de relacionamento, términos de relacionamento, né? Eu tive um relacionamento de quase 9 anos, então quando a relação terminou foi num momento muito delicado, porque eu havia perdido meu pai, ele tinha desencarnado, eu perdi o emprego e ainda veio esse boom do relacionamento afetivo, tudo junto se ruindo. Então, para conseguir lidar com todas essas perdas, né, de uma única vez, eu tive que realmente me socorrer com terapias, né? Na época eu fiz, procurei uma nutricionista, procurei a endócrino, procurei diversos médicos de diversas especialidades, procurei psicólogo, então procurei ajuda médica, auxílio. Eu tive que utilizar de remédio, né, para depressão, desenvolver a depressão, e alguns anos após, né, trabalhando através de remédios e de auxílio psicológico, eu consegui finalmente me desvencilhar dos remédios, mas os efeitos, né, engordar, inchaço, tudo isso ainda continuou. Com a mesa radiônica em 2018 que eu consegui realmente um auxílio muito grande para esse momento delicado que eu vivi. Meu pai faleceu em 2016, foi também quando esse relacionamento longo finalizou. Então olha quantos anos de sofrimento. Eu tive um auxílio psicológico, tive também o auxílio da medicação. Então eu consegui em 2017, comecei em 2015 até 2017 tomando a medicação, parei um pouco antes do final do relacionamento, né, já enfrentando algumas situações dentro do relacionamento com a qual eu não estava conseguindo lidar. Então em 2015 eu comecei com a medicação, em 2016 com o falecimento do meu pai e término dessa relação se agravou um pouco essa questão da depressão, mas em 2017 eu venci, consegui deixar de tomar essa medicação para depressão, e em 2018 com o apoio, né, da espiritualidade, começando a desenvolver o trabalho mediúnico, fazendo as curas, né? Então eu fiz alguns tratamentos numa casa, né, que eu trabalho hoje, desenvolvo esse trabalho mediúnico, e a mesa radiônica, que eu descobri essa terapia, que eu fiz as limpezas só com a mesa radiônica, fazendo um divórcio energético, que eu consegui me desprender daquela sensação de querer culpar o outro por aquilo que aconteceu, e também compreender a minha responsabilidade por uma situação que não deu certo, porque eu pude pensar, poxa, eu me abandonei nesse processo. Então quando a gente está se relacionando com alguém,
a gente deve cultivar, ter uma vida interessante, a gente deve ter um olhar para dentro de si. Eu me recordo que eu fiquei muito focada em trabalhar em prol de me casar. Então eu me foquei demais no Instituto Casamento, né? Enquanto eu namorava era algo leve, era algo bacana, mas depois que fiquei noiva e coloquei na cabeça, bom, se eu vou casar eu tenho que preparar um enxoval, então eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que fazer dinheiro. Fiquei só focada nessa parte que eu esqueci de cuidar de mim, né? O aspecto físico, o aspecto emocional. Então, depois que eu percebi, eu achava que eu não tinha defeito nenhum, que eu não fui culpada pelo término, mas depois eu reparei que graças ao olhar só para o projeto, casamento, eu me abandonei em algum momento, e o relacionamento funciona com duas pessoas, né? Então cada um tem a sua parte, né? Pelo término tem a parte, né, que cabe para ter iniciado a relação, ter desenvolvido, ficamos muitos anos felizes, mas também os dois foram culpados pelo momento em que começou a degringolar a situação, e eu não tive essa percepção na época. Eu achava que estava tudo certo, que eu trabalhava, eu me dedicava, eu via a pessoa, eu não tinha culpa por que terminou? Eu fui largada. Então assim, eu não consigo perceber que a minha falha foi não ter olhado para mim. Então, se a pessoa começou a se relacionar comigo e depois eu não tinha essa autopercepção de quem eu era, não olhava para mim e eu não estava mais lá na relação, então a pessoa ficou sozinha na relação e logo ruiu, né? Claro, tem a parte da outra pessoa também, mas é que eu estou dando depoimento da minha autopercepção, da minha parcela de culpa para algo não ter dado certo. Deu certo até um certo momento, mas na finalização eu também tive minha parcela de culpa, e na época eu não conseguia compreender e sofri demais, né, o abandono, por que eu fui abandonada, se eu fiz tudo certo, se eu fiz... E eu ficava com aquela mágoa e aquele apego, aquele sentimento, a dor do fim, e somente a mesa radiônica conseguiu me auxiliar nisso. Então as terapias integrativas, seja Reiki, Ho'oponopono para limpeza de mágoas, todas essas terapias são maravilhosas. Então assim, eu faço convite a todos vocês, né, que estão aqui me assistindo, que não deixem de fazer essa reflexão da autopercepção, crenças limitantes, né, que a gente carrega ao longo da vida, né? Eu tenho que ter um trabalho, uma condição financeira X, a gente fica, né, com aquele peso na consciência de ter que fazer as coisas darem certo o tempo todo. E o mais importante é a gente ter aquela caminhada, né? Tipo, quem gosta de tarô vai entender, né? A jornada do louco. Então, até você chegar no último arcano maior, né, do tarô, que é o arcano do mundo, você tem 22 passos. Então, a gente só se preocupa muito com o resultado e não olha para o caminhar. Então, cada fase da nossa vida, cada momento, a gente tem que ter esse olhar para dentro e se perguntar, né, o que eu posso fazer hoje, focar no hoje, para ter uma vida próspera, para ter uma vida feliz. E se a sua vida não estiver tão próspera quanto você gostaria, se perdoe, faça o melhor que você pode, né? Cursos, se aperfeiçoe. Se não tiver nem dinheiro para investir no momento, hoje em dia tem tanta informação na internet que a gente pode fazer cursos gratuitos ou mesmo estudar de forma autodidata. Então, assim, o vídeo de hoje é mais para fazer um convite a vocês terem esse olhar para dentro, fazer a autopercepção, a sua parcela de culpa naquilo que não deu certo nos seus projetos, né? A sua parcela também de êxito, quando você tiver um projeto que deu certo, ver onde você acertou. É bacana você ressaltar realmente suas qualidades e entender. Somos seres humanos e somos feitos de qualidades e pontos a melhorar, né? Não vamos dizer que é defeito, porque defeito é algo que está estragado e tem que fazer uma reposição de peça, né? E a gente não precisa repor nada, mas ressignificar, né, algo que aconteceu, não se culpar por aquilo que já foi e tentar ser a melhor versão que você puder ser de si hoje. E se você precisar de um auxílio, né, investir. Tem muitas pessoas que não gostam de investir em terapias holísticas porque acham caro, mas é melhor gastar um investimento com a sua saúde do que com remédio. Então, eu há uns poucos anos atrás, até uns 3 anos atrás, eu vivia muito em suquinho de remédio, gente. Era dor de cabeça toda hora, era tanta coisa que me acontecia, e agora é raro eu precisar tomar uma medicação, nem para dor de cabeça. Eu compro ali uma medicação e fica meses na minha mochilinha que eu carrego para cima e para baixo. Então, assim,
É um investimento você cuidar de si, seja com as terapias gratuitas que tem na internet, seja um investimento, né, com outras terapias que pode auxiliar a sua consciência. Então, se você tem dificuldade de até ter essa percepção daquilo que você precisa melhorar, mas você sente que algo não vai bem na sua vida, você pode solicitar auxílio de diversos profissionais, mesmo o tarô também que eu trabalho. O tarô dá um direcionamento até nessa parte. O tarô não é só para predição de futuro, ele serve como um auxílio terapêutico também, até para o autoconhecimento, e a mesa radiônica para fazer uma profunda limpeza, né, em todas as linhas do tempo e fazer essa cura para você se melhorar em todos os níveis, tá bom? Então, gratidão a todos, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês coloquem aqui nos comentários temas para os próximos vídeos. Hoje eu quis fazer um papo mais solto, mais aberto, né, o peito aberto, para a gente conversar sobre isso, autopercepção. E aí, me conta, você já teve autopercepção de alguma sombra sua que você identificou, que você tem que trabalhar? E aí, me deu seu depoimento, você conseguiu lidar com essa situação? Já se recuperou? O que você fez para lidar com o seu lado sombra? Conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E deixem as sugestões, tá bom? Gratidão, até o próximo vídeo. Namastê!